Oi, gente, vocês já devem estar sabendo que a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes acaba com as isenções que os livros têm na nossa Constituição e aumentariam significativamente a tributação sobre os livros, o que vai tornar os livros ainda mais caros e ainda de maior dificuldade de acesso às pessoas mais pobres. E a justificativa do Guedes é aquele típico elitismo, né? Que livro é coisa de gente rica, que pobre só está preocupado em sobreviver. Ignorando o fato de que boa parte da população mais pobre da classe trabalhadora que estuda, alguns estudam à noite, outros colocam os filhos para estudar, eles valorizam a aquisição de livros. Existem pessoas que fazem isso. E se não valorizam mais, é justamente uma responsabilidade do Estado em fazer os livros se tornarem mais baratos, mais acessíveis e ampliar uma cultura que valoriza a leitura e que valoriza o conhecimento científico. Mas o Guedes não. O Guedes vai na direção oposta a essa. Felizmente, existe uma resistência no Congresso, tanto na Câmara de Deputados como no Senado, que pode oferecer, de fato, uma resistência. Por exemplo, o senador da rede, Flávio Arnes, diz que a isenção de tributos sobre livros não deve ser retirada na reforma tributária. Ele ressaltou que, com o avanço da internet e dos livros virtuais, os editores já estão tendo muitas perdas, tendo que se adaptar com a dificuldade a esses novos tempos. Tributar os livros impressos seria, então, um golpe ainda maior nessa área que é tão importante, pois nela folheamos a própria cultura, disse o Flávio Arnes. O senador Fabiano Contarato diz que a imunidade tributária dos livros democratiza o saber, assegura a livre difusão de conhecimento. O senador Carlos Viana aponta que é importante diminuir os impostos sobre os mais pobres, mas faz a ressalva de que ninguém quer aumento da carga tributária. E outras pessoas estão revelando resistência, né? Inclusive deputados e senadores do campo mais à direita, a essa proposta. O que eu tenho a dizer é o seguinte, e aí atacar frontalmente o elitismo do Guedes. Se ele quer tributar os mais ricos, por que ele não pensa em tributar iates, barcos, jatinhos? Não é? Por que não ter imposto sobre esses produtos de locomoção que são, sim, exclusivamente da elite? Por que não tributar mais joias caras? Não é? Aquelas que realmente ultrapassam o valor de 10 mil reais, porque nenhuma pessoa pobre tem condições de comprar isso. Mas tributar os livros, que podem muitas vezes custar 30, 40, 50 reais, você aumentando o preço deles, você está tributando algo que pode sim e deve sim ser consumido pela classe trabalhadora e pelos mais pobres. E esse é o grande equívoco do raciocínio do Paulo Guedes. Um equívoco elitista e um equívoco que não tem visão sobre a ideia de fomento à educação, que passa pelo fomento e o estímulo das pessoas ao hábito da leitura. É uma atitude que não é só de ignorância, ela é uma atitude estratégica. Paulo Freire dizia que os poderosos nunca iriam investir em uma educação que de fato libertasse as pessoas, porque se as pessoas ficassem libertadas pela educação, iriam questionar as estruturas de poder, iriam questionar aqueles que se colocam como seus donos e seus mestres. E é interessante que esse governo, que falou tanto contra Paulo Freire, fica evidente por que eles se incomodam tanto com a figura como Paulo Freire. Eles se incomodam muito com a figura como Paulo Freire porque eles sabem que uma figura como Paulo Freire estimulava um tipo de educação que contraria os interesses deles. Eles se incomodam tanto com Antônio Gramsci e ficam inventando mentiras e demonizando Gramsci, porque Gramsci é uma pessoa que dava para o campo progressista e para a esquerda mecanismos e estratégias poderosas de enfrentar eles. Eles não querem que as pessoas conheçam a obra de Gramsci. Assim como eles não querem que as pessoas conheçam a obra de Paulo Freire. E estão dispostos para isso, inclusive, realizar restrições de acesso a serviços e de acesso a bens de consumo que ajudam e que contribuem para a emancipação da população, como os livros.
Existe toda uma tributação que pode ser feita sobre os produtos de luxo, de alto luxo. E que eu sou favorável. Mas isso não inclui nem por um segundo os livros, que precisam ser mais democratizados do que já são. Eu inclusive, defendo que a Constituição não vai longe o suficiente. Entendo que deveria ter incentivo à leitura, que o Estado brasileiro e os departamentos de educação deveriam criar listas de livros que incentivam o conhecimento científico e tudo mais, e esses livros deveriam ter preço subsidiado para a população ter mais acesso. Deveria existir um investimento para que estimulasse a cultura da leitura, especialmente a leitura de material científico, especialmente material científico, filosófico e ligado ao conhecimento, que ajuda a população a compreender melhor sua história, compreender melhor sua realidade, compreender melhor o mundo. Amplia a compreensão do mundo. Isso é muito importante. É isso que o Estado deveria estar envolvido. E não em transformar os livros ainda mais em um produto de elite do que eles já são. Se a leitura no nosso país é uma coisa feita prioritariamente pela elite e pela classe média alta, não é para a gente dizer a realidade é assim. Isso não é papel do Estado, nem quem é governo. É olhar para a realidade e dizer, e está assim, e não deveria ser assim. Isso é uma demonstração de um fracasso. Perceber que a maior parte da população brasileira não tem o hábito da leitura fortalece a perspectiva de que as pessoas saem de pontos de partida diferentes. Eu já falei sobre isso aqui. Eu já lecionei, não sei se vocês sabem disso, em colégios públicos. E eu perguntava para os meus alunos se os pais deles tinham livros em casa. E alguns de famílias humildes tinham, o que mostra que parte das pessoas, até da classe trabalhadora mais pobre, valoriza a leitura. Mas muitos deles não tinham. E é patentemente óbvio para mim que se você nasce numa família que não valoriza a leitura, se você cada vez mais tem menos acesso a conhecimento científico e conhecimento em geral, e você não é estimulado a ler, você não vai desenvolver esse hábito. E isso vai contribuir para que essas pessoas tenham menos apreço pela ciência, pelo conhecimento e pelo processo de aprendizado. Uma das coisas que eu fazia em sala de aula, aí abrindo um pouco até da minha tática, era certos textos e certos trechos de textos. Quando eu tinha aulas muito longas, de 4 horas, eu lia com os alunos. Eu pedia para eles lerem em voz alta. E a gente acompanhar a leitura e refletir sobre ela. Aquela estratégia de didática, que eu usava várias estratégias, mas essa era uma delas, ela era voltada para a ideia de mostrar para eles que ler é importante. Eu ficar tagarelando lá na frente deles durante 1 hora não era o ideal. Enfim, gente, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. O telefone está tocando aqui, eu tenho que atender. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.